Graça e paz, mais uma vez, falando EBD. Estamos de volta à nossa escola bíblica, que no caso será ministrada no domingo, por isso dominical, no dia 14 de julho de 2024, a lição de número 2. Gostaria de apresentar o material que nós usamos, para quem gosta de colecionar. Está aqui a lição capa dura, lição do professor. Temos o livro que acompanha um reforço, que acompanha também a matéria, todas as 13 lições, um pouco mais extensa, um pouco mais de subsídios para que você possa usar. Então está aqui, essa é a parte do colecionador, tem a lição do professor, capa flexível, essa é para nós lermos, transportarmos, fazermos anotações, e assim sucessivamente. Também a revista O Ensinador Cristão. Todo este material ele é produzido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, de onde nós trazemos a lição propriamente dita, lição bíblica. Hoje, lição de número 2, o título é o livro de Ruth, tema geral do trimestre, é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então, hoje nós trataremos um panorâmico, obviamente, um panorâmico do livro de Ruth. Não dá para tratá-lo numa única aula de todo o livro. Não teremos um panorâmico histórico e, assim, as lições mais importantes do livro. Tá bem? Como sempre dizemos, a lição da escola bíblica ela é baseada neste tema e ela também tem as suas colunas, que são textual e a verdade prática, eu sempre digo isso, que é de onde nós nortearemos também a lição de hoje. O textual está escrito mais ou menos desta maneira. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Está escrito, relatado isso no livro de Ruth, capítulo 1, o versículo também 1 deste livro. Óbvio, já tratamos a semana passada sobre uma boa parte dessa família, a condição em que eles saíram, a condição em que eles retornam. Tanto abordamos a vida, vamos dizer assim, de Ruth e de Esther. Então aqui nós vamos meio que recordarmos também muitas coisas da lição anterior. Então nós vemos aqui Elimeleque, este homem, Noemia, sua esposa, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e também as suas noras, depois chegam lá, vai ter e uma delas é Ruth, que nós temos a lição propriamente dita. Esta mulher que nos traz uma lição muito grande. Porém, o textual já nos informa o porquê desta mudança de sair de Belém de Judá e ir para esta região de Moabe. É porque houve uma grande fome na terra. Vamos guardar isto para a verdade prática. E este homem saiu a peregrinar, quer dizer, saiu para uma longa viagem, uma longa caminhada, passou por vários lugares até chegar um lugar onde sua família pudesse se estabelecer e ali ter o sustento para ele. Mas nós já começamos a lição no textuário dizendo que de uma adversidade um pouco maior, uma grande adversidade, que é a questão da fome na terra. Veja, e por isso que eu disse para nós guardarmos essa parte que houve fome na terra, porque a verdade prática ela vai nos ensinar que servir a Deus não nos isenta de crises. No caso aqui, uma crise socioeconômica, a conjuntura, quer dizer, era fome, era uma crise. E servir a Deus não nos isenta de crises, não nos livra das crises. É por isso que Jesus Cristo, quando ele está fazendo a oração sacerdotal, ele diz: não os peço que os livre do mundo, mas que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então vejam bem, ele não vai nos tirar
do mal propriamente dito, não vai nos isentar dos males, das crises, das dificuldades, porém, dentro desta conjuntura, destes problemas, o Senhor vai nos dar o livramento. E é o que nós veremos aqui. Então, servir a Deus, já começa a verdade prática nos ensinando isto, que servir a Deus não nos isenta da questão das crises, dos problemas, das dificuldades. Hoje em dia é quase que moda, né, pregar e servir a Deus é quase ter só rosas e não ter espinhos, é quase ter somente uma vida maravilhosa em brancas nuvens, sendo que não é isto que a Bíblia nos ensina. Também não é uma vida só de sofrimentos e intempéries e tristezas, de maneira alguma. Também tem os seus momentos de felicidade. Porém, tanto num quanto no outro, o Senhor nos ensina a nos mantermos dentro desta vida, desta vivência, desta caminhada, desta peregrinação, usando aqui o termo do textual, e o Senhor nos ensina a viver desta maneira. Como? Em qualquer circunstância, quer dizer, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então, fidelidade e confiança são condições para que nós, para mantermos uma vida. Porém, eu gostaria de destacar dentro da verdade prática também a questão da palavra segredo. O que é o segredo? É aquele meio, é aquele processo, é aquela maneira, aquele procedimento conhecido de poucas pessoas. Quer dizer, aqueles que conhecem os meandros, conhecem os caminhos, né, para se achegar mais a Deus, estar mais próximo de Deus, que é a confiança e a fidelidade. Então, vejam bem, segredo, poucos conhecem esses segredos. Esses segredos são revelados a quem? Vamos dizer assim, vamos colocar a questão como segredo, como algo que poucas pessoas conhecem. Nos é revelado através da oração, através da leitura, logicamente, das Sagradas Escrituras, através de uma vida de devoção, de piedade, ou de uma vida que é totalmente devotada aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele coloca aqui que em qualquer circunstância, quer dizer, qualquer conjuntura, o segredo o processo que alguns conhecem, muito poucos conhecem este segredo, é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então o segredo aqui está na fidelidade e na confiança em Deus. É se manter, estar, continuadamente estar aos pés do Senhor, indiferente ou diferente ou indiferente às circunstâncias, é estar diante do Senhor, é estar diante de Deus. Obviamente, infelizmente, muitos nos nossos dias eles se desesperam, eles se cometem atos treslocados, vamos dizer. Nós vamos ver aqui a palavra apostasia, a palavra hedonismo, processos, coisas que vão sendo acrescentadas. As pessoas, no momento de desespero, eles tanto retiram de suas vidas quanto acrescentam em suas vidas coisas que, às vezes, retiram coisas importantes, é bom dizer isto, mas acrescentam coisas que não têm nenhum tipo de importância, não tem nenhuma relevância, não traz nenhum acréscimo para a sua vida espiritual. Pelo contrário, né? São essas criações, essas novidades, estas coisas que vão aparecendo e os crentes vão tentando substituir dentro de circunstâncias difíceis que são atravessadas, que o segredo para passar por essas circunstâncias é a fidelidade e também a confiança em Deus. Nós vamos substituindo por outras coisas, outras fórmulas mágicas que vão sendo apresentadas aos crentes modernos, né, aos crentes dos dias de hoje. E vamos nos esquecendo que a fidelidade e a confiança é o segredo para nos mantermos de pé e podermos passar por esses momentos difíceis. Vejam bem, na introdução da lição, nós temos todo o relato, e também não é a nossa visão, irmãos e amigos, lermos a revista toda, a lição inteira, mas destacarmos pontos que eu considero importantes. Obviamente que você, ao preparar a sua lição, ao estudar a lição, seja você o professor, seja você o aluno, obviamente você vai acrescer
né, os esboços que você tem, aquilo que Deus for te revelando também, te mostrando, você for achando interessante dentro do seu projeto, do seu planejamento de aula. Nós aqui, a nossa intenção é única e exclusivamente abrir uma ou duas portas no vasto corredor que a palavra de Deus nos dá. Então, na introdução, ele diz aqui que o livro de Ruth se destaca. E ele coloca que é não apenas pela beleza literária, mas principalmente, primeiro, eu coloquei uma ordem aqui que talvez não esteja na ordem, mas para concluir eu coloquei, eu coloquei nessa ordem. Primeiro, o livro de Ruth se destaca primeiro, por quê? Pela profundidade espiritual de sua mensagem. Pela profundidade espiritual. Veja que a beleza não está somente na composição literária, no uso das palavras, na beleza das palavras, mas principalmente na profundidade espiritual de sua mensagem. Quando vamos ler alguma coisa, principalmente as Sagradas Escrituras, nós não podemos somente nos ater à superfície, nós precisamos mergulhar, ir às profundezas dos mistérios, como diz as Escrituras, dos mistérios de Deus, para que nós tenhamos a solidez doutrinária, para que a fidelidade e a confiança que nós falamos no início da aula, elas aflorem nos momentos de dificuldade. Veja que essa família, por causa da fome em Israel, né, esse homem, essa família de Belém de Judá, eles vão para Moabe porque passam por uma dificuldade. Porém, mesmo dentro dessa dificuldade, eles vão baseados, alicerçados na fidelidade e na confiança, eles vão para a região de Moabe, lá falece, vamos relembrar um pouco da lição passada, falece o pai, falece os 2 filhos, e agora somente restam as mulheres. E estas mulheres, baseadas também em suas fidelidades, conheceram as escrituras do seu tempo, né? Elas estavam a par daquilo, tanto é que Ruth escolhe servir ao Deus de Noemi. Eu vou ficar com você e o teu Deus será o meu Deus, a tua fé é a minha fé. Veja que eles se mantêm fiéis. A lição passada chama de uma família piedosa, quer dizer, uma família que vive o amor, não somente os sentimentos, mas a prática. Esse sentimento leva a praticar ações que são relevantes e estão ligadas a este amor, a esta piedade. Então vamos lá, a mensagem, a profundidade espiritual da mensagem, é onde nós precisamos nos ater a isso. O livro de Ruth destaca lições importantíssimas, se nós não formos tão somente leitores panorâmicos, mas determos-nos algumas vezes em lições, em doutrinas, mais, vamos dizer assim, não mais importantes, mas, vamos dizer, mais profundas, né? Nós vamos aprender muito e trazer para a nossa vida espiritual. 2, veja que eu vou pular aqui, daqui a pouco eu volto outra vez. 2, o livro narra uma história de amizade, amor e de redenção. Veja, amizade, amor e redenção. Quando nós vemos isso, nós vemos a amizade da nora e da sogra, nós vemos o amor praticamente de uma filha para sua mãe, tratá-la como se fosse sua mãe, agora o respeito, a consideração, a fidelidade dessa mulher para com sua sogra e a redenção dela quando ela retorna junto para Belém de Judá, e ali ela encontra Boaz, o seu remidor. Essa é a história da redenção. Olhando para o futuro, nós vemos a amizade, né, também de Jesus Cristo para conosco, nós vemos o amor de Jesus Cristo entregando, de Deus e de Cristo entregando o seu Filho por nós, Jesus Cristo entregando a sua vida por amor a nós, e a redenção na cruz do Calvário. Nós temos ali o nosso remidor que paga as dívidas e nos traz novamente para a sua presença, porque havíamos nos perdido nos nossos pecados e nos nossos delitos. Nós estávamos perdidos como ovelhas sem pastor. Outra lição importante que ele diz aqui, o ponto de número 3 que eu coloquei, também nos dá uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Quer dizer, ele apresenta o Deus que provê, ou Yahvé Jiré. Quer dizer, nós vemos aqui outra lição interessante. Veja, a demonstração de Deus
para contornar, para trabalhar em meio às crises. Não porque Deus precise, porque ele é pego de surpresa. Não, ele já está diante dele, na sua onisciência, ele está diante dele, todas as coisas estão ali. Então, porém, ele vai trabalhando as situações, ele vai trabalhando a sua... Nós falamos na lição passada sobre a mão, quer dizer, o controle decisório de Deus, é o Senhor coordenando, mostrando a sua soberania. Ele vai conduzindo as crises para cumprir o quê? Os seus desígnios eternos. No caso aqui, a redenção, a preparação para a redenção da humanidade através do caminho proposto para a vinda do Messias, para a vinda do Senhor Jesus Cristo, da linhagem real, para que viesse o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, a raiz de Jessé, né, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Nós temos tudo isso aqui dentro do que? Dentro do Deus que proveu. Deus que proveu todas as situações. Ele não remediou, ele proveu. Deus não conserta, ele transforma, ele faz novo, ele renova todas as coisas e nós vamos vendo as mãos de Deus. Tudo isto, agora voltando onde eu falei, são fontes. Por que todas estas lições? Porque o livro de Ruth se destaca principalmente na profundidade espiritual. Porque tudo isso que nós falamos é o quê? É fonte de inspiração. Foi fonte de inspiração para toda a raça judaica, a raça hebraica, todos os judeus, e também é para a igreja nos dias de hoje, para os cristãos, deveria ser para todos os cristãos que têm a Bíblia como seu livro de regras de fé e de prática, deveria ser as lições de Ruth absolutas para as nossas vidas. Mas vejam bem, voltando lá no início da introdução, é fonte de inspiração para judeus e cristãos. Então, onde está a beleza? Não somente na forma literária, na forma da composição do livro, mas principalmente na profundidade espiritual de sua mensagem. Qual é a mensagem? Primeiro, é uma história de amor e de redenção. Ela tem uma extraordinária demonstração do poder de Deus, o Deus que provê todas as coisas, e tudo isso nos serve de fonte de inspiração. Inspiração para quê? Para nós atravessarmos também todas estas adversidades, se vierem ou não, estejamos preparados. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Então está aí a primeira, na introdução, as primeiras lições que eu achei importante destacar. Depois nós temos o relato, a organização do livro, a Bíblia hebraica, nós temos aí a composição também, dentro desta festa de Shavuot, Pentecostes, a festa da colheita, também era chamada de a festa das cabanas. E depois nós temos a Bíblia cristã, na divisão das Bíblias. Nós vemos a composição da nossa Bíblia cristã, dos 66 livros, o Antigo Testamento. Ruth está ali entre os livros históricos, porém eu achei interessante aqui o destaque do escritor no penúltimo parágrafo, na parte B. Ele diz: o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. Vejam bem, ele extrai prioridades de cada pessoa, ele extrai as particularidades, a individualidade, as características de cada um dos personagens. Esse livro extrai. Por quê? Vamos lembrar da primeira lição que o escritor, o comentarista Matthew Henry, ele diz: apesar do nome de Deus não ser mencionado no livro, não podemos negar as suas mãos poderosas trabalhando através dele, ou como nós comentamos aqui, a questão do poder decisório, decisivo de Deus, não é controlando a situação, mas mantendo tudo dentro daquilo que ele planejou para o plano para a obra de redenção da raça humana. Já dissemos isso. Então, o interessante é que esta obra, ela destaca da vida de Ruth, da vida de Noemi, da outra nora, dos filhos, do marido, as suas prioridades, as suas particularidades, a particularidade de cada um. E nós vamos ver que no decorrer das suas características, elas vão trazendo lições para cada um de nós, vão trazendo lições para cada um de nós
na primeira parte da Bíblia, da lição que diz a Bíblia hebraica. Depois você vai ler, você vai ver alguns termos, né? Os livros escritos a geógrafos, você vai ver a palavra hebraica para profetas, Levim. Você vai ver, você vai ter lições que você poderá extrair você mesmo da sua comunhão, do seu momento a sós com Deus, da sua lição. Então, na Bíblia cristã, no final ele coloca aqui, que seria, logicamente, a Bíblia cristã é a Bíblia para os nossos dias, é o livro já completo, as Sagradas Escrituras, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. Porém, o que eu achei interessante aqui é que o autor do livro, que você vai ver na parte número 3, autoria e data, é citado 2 vezes o nome de Samuel, né, como o autor, o escritor deste livro. Quer dizer que Samuel é quem destaca as particularidades, as características, as individualidades de cada personagem deste livro. É ele quem destaca, é ele, obviamente, lembrando sempre da inspiração, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, aqui Samuel, segundo a história, Samuel não tira de sua própria cabeça, mas inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Senhor, ele vai narrar, trazendo esta visão, as prioridades de cada pessoa, as particularidades, as individualidades, as características de cada um. Porque cada um de nós, apesar de termos, né, a mesma composição, braços, pernas, cabeça, tronco, olhos, orelhas, ouvidos, boca, nariz, somos característicos, somos sujeitos individuais. Não existem, apesar de terem gêmeos, e podem ser gêmeos o mais próximo possível, cada um deles tem a sua personalidade, tem a sua característica, tem a sua particularidade. Não existe um ser humano igual ao outro. Então nós vemos aqui, vejam bem, nós vimos a questão da festa, a organização do livro no Antigo Testamento, nós vemos aqui a Bíblia cristã, né, que eu destaquei essas características, destaquei como o autor, ele destaca aqui aspectos subjetivos. Subjetivos quer dizer aspectos de prioridade. Então, assim, como eu disse, particularidade, individualidade, características de cada um, características de cada um. Então, eu achei interessante isso aqui. A autoria e data, segundo a autoria, é Samuel quem escreve este livro, e ele escreve aí por volta cerca do século X antes de Cristo. Então essa é a parte, vamos dizer, a organização do livro. Agora vamos para o tópico de número 2, o contexto histórico. Né? Ele diz aqui que no tempo dos juízes, esse tempo durou aí cerca de 300 anos, Josué morre, agora entre os juízes até o início da monarquia, quando Saul é levantado como rei. Então, neste período, teve 300 anos, o Senhor levantou vários, e uma característica do povo era isto: enquanto o Senhor levantava os juízes, o povo andava até bem, mas na ausência do juiz, o povo descambava. Nós vamos ver aqui no tempo dos juízes, o secularismo, o hedonismo, a idolatria, a opressão, o clamor e o livramento. Nós vamos fazer um catado aqui e tentar trazer a você um outro panorâmico também desses 3 tópicos aqui do tópico de subtópicos, ou do tópico de número 2. Então vamos lá. Então são aí cerca de 300 anos, 3 séculos. Desses 3 séculos ele começa com a morte de Josué e depois ele vem até a ascensão de Saul, que é o início da monarquia para o trono. Aí Deus levantou os juízes, o último deles Samuel, né? Depois de Samuel vem Samuel quem consagra Saul como rei. Nós vemos aí agora o começo da monarquia. Mas nesses 300 anos, como eu disse, voltando, muitos juízes, porém, quando esses juízes estavam na ativa, ou eram juízes que procuravam batalhar, não era um juiz vestido de toga, sentado numa sala, não, eram guerreiros, eram soldados, eram homens ali do meio do povo, eram de toda a sorte deles, mas eram homens ali que estavam de braço dado com o povo, no meio do povo,
guerreando, batalhando e tal. Nós vamos ver uma série deles aí. Você está lembrando agora de um monte deles também. Mas, porém, o que é destacado neste período? Primeira coisa aqui, o escritor diz assim, foi um período marcado de grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Primeira coisa, anarquia. Eu coloquei aqui que é a ausência de organização, controle ou liderança. Guarde isso, ou de liderança. Uma liderança, seja ela qual for, mas que realmente lidere. Então, a anarquia é a ausência de organização, é o caos. Anarquia é caos. Tá bem? No contexto aqui da lição, tá bem? Tem aí um braço, se não me engano, político com este nome, alguma coisa para uma ideologia política também com este nome de anarquia e tal, Os jovens, né, principalmente os jovens de tipo nós, assim, da década de 70, década de 1980, 1970, 1980, viveu, viu, ouviu, escutou muito esta palavra, anarquia. Geralmente ela está ligada aí ao caos, à desorganização, ou à falta de organização, à bagunça e uma infinidade de coisas. A primeira coisa. A segunda, ele diz grande anarquia, profunda apostasia, né? O que seria a apostasia? O abandono da fé. O abandono da fé é quando nós simplesmente abrimos mão daquilo que nós temos de todo o escopo doutrinário da fé, não somente como firme fundamento, mas também a fé como as regras de fé e de prática, a nossa conduta, a nossa moral, a nossa ética. Nós abandonamos tudo e nós simplesmente rejeitamos a fé. Isto é apostasia, você abandonar a sua fé, você deixar de lado a fé e viver uma vida aí ao seu bel prazer. E depois também de infidelidade do povo hebreu. Quer dizer, o que é a infidelidade? Nós temos aí a nossa vista, né, a questão da infidelidade como traição, seja uma traição conjugal, seja uma traição também de uma sociedade entre pessoas, estou falando da sociedade em si, mas a sociedade, um acordo entre pessoas, entre amigos ou não. A partir do momento que você é infiel a isto, você é um traidor, você está traindo aquilo que você combinou, aquilo que você acertou, o preto no branco, vamos dizer assim, você simplesmente abriu mão daquilo que você combinou. É por isso que nós temos um ditado que diz, o que é combinado não sai caro. Então, traição, aqui na casa, a infidelidade do povo hebreu é como uma traição do povo para com Deus. Veja que o Senhor ele usa muitas vezes a questão do matrimônio, ele usa nessa questão da infidelidade Israel como noiva e o Senhor como marido. Se você pegar principalmente o livro do profeta Osés, você vai ver isso. Quando nós vemos o Novo Testamento também, ele nos ensina, nos mostra que a igreja é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. A partir do momento em que nós introduzimos na nossa vida, ou neste relacionamento, nós colocamos um quarto elemento, nós estamos traindo, nós estamos sendo desleais àquilo que combinamos com o Senhor, aquilo que acordamos, que é aquilo que nós escrevemos acerca do que faríamos e não faríamos em relação a esta união agora. Então, vejam bem que no tempo dos juízes tinha aí era uma bagunça geral, virava uma bagunça, uma anarquia geral, tinha uma profunda apostasia, o povo desviava facilmente quando os juízes, ou o juiz do tempo, ele era retirado da história pelo seu falecimento, até ele ser substituído, o povo simplesmente debandava da fé, abandonava a fé. E diz também aqui a infidelidade traía a Deus em larga escala. Isso a partir do momento em que nós introduzimos dentro, como eu disse, dentro deste relacionamento, eu e Deus, quando eu coloco elementos dentro desse relacionamento, eu estou traindo a Deus, quer dizer, é uma infidelidade no modo que nós conhecemos na questão do matrimônio. Então vamos mais adiante. O que caracterizava este estado todo de anarquia, de desordem, era o quê? A frase da época, né? Está em Juízes, deixa eu ver se ele está aqui, né? Em Juízes 17:6, deixa eu achar, Isaías 17:6, Juízes 17:6, está escrito, e naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito
aos seus próprios olhos. Vejam bem, a frase ali, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Era cada um por si e Deus para todos, e cada um tocava o pé no acelerador do jeito que queria. E não estava nem aí com a questão da ordem, a vontade de Deus, as diretrizes de Deus, aquilo que o juiz que estava naquele período ensinou, trouxe, baseou a sua vida. Não, eles simplesmente esqueciam. E diz aqui, veja, a cada qual fazia, né, está em Juízes 17:6, cada qual fazia o que queria, o que parecia bem aos seus olhos. Provérbios 11:4 diz: não aproveitam as riquezas do dia da ira, mas justiça, não aproveitam as riquezas do dia, no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então vejam bem, uma coisa que nós precisamos nos ater é isso aqui. Agora nós vamos entrar, ainda vou parar, né? Vou usar esse versículo aqui um pouco mais para frente, que ele vai falar da questão da liderança, né? Ele diz aqui, ele volta a falar lá em cima, a anarquia é falta de liderança. Nós vemos aqui Provérbios, no capítulo 11, versículo 14, ele vai falar também sobre a liderança. Sem uma sábia direção o povo perece, mas eu gostaria de falar aqui no final sobre isso. Por quê? Obviamente, irmãos, com toda esta anarquia, com toda esta apostasia, com toda esta infidelidade, o que acontece? A ordem, vamos lá, então vamos lá, se a anarquia é o caos, a ordem ela tem que ser substituída por alguma coisa. Apostasia seria o contrário de apóstata, seria o quê? Uma pessoa com fé. O justo que vive pela fé. Então vamos lá. E a infidelidade seria o crente, o cristão, o crente de todos os tempos, fiel a Deus em todos os sentidos, como foi a questão de Ruth, como foi a questão da família piedosa, que ela agora é colocada, ela na lição passada foi colocada dentro dessa lição. Eu gostaria de falar isso um pouco mais sobre ela. Substituindo toda esta parte boa que é retirada a partir do momento em que ou não há liderança ou a liderança não corresponde, o que acontece? Secularismo, hedonismo e idolatria. Então vamos lá. Primeira coisa, o secularismo é o quê? É um sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. A primeira coisa que se faz é abandonar também, vamos dizer assim, a religião verdadeira, pura. Quer dizer, aquilo que nos mantém ética e moralmente dentro dos padrões, daquilo que nos ensina as Sagradas Escrituras, ela é substituída pelo quê? Pelo secularismo, a partir do momento. Eu não estou falando aqui de uma pessoa religiosa, eu estou falando de uma pessoa piedosa, tá bom? Religiosidade é uma coisa, piedade é outra, totalmente diferente. O crente, quando ele é realmente convertido, ele é um crente, ele é um salvo, ele é um cristão piedoso, ele não é um religioso. A religião não salva, o que salva é Jesus Cristo de Nazaré e uma vida de piedade na presença de Deus. O hedonismo é a busca incessante pelo prazer como um bem supremo. Quer dizer, a pessoa agora vai buscar de todos os meios a sua satisfação, é viver para si, para se alegrar, independente do que ele vai fazer, seja correto, seja moral, seja imoral, seja incorreto, seja cristão, não cristão, ele vai buscar de todas as maneiras a sua satisfação, a sua alegria, logicamente desligado, distanciado de Deus, distanciado da presença do Senhor. Então ele coloca aqui o secularismo, o hedonismo e a idolatria. A idolatria, todos nós sabemos, não é somente adorar um ídolo, mas tudo aquilo que nós colocamos antes ou tem prioridade na nossa vida relacionada a Deus é prioridade, quer dizer, está em primeiro, vem antes do que Deus na nossa vida, é idolatria. Isso em qualquer área, o que você colocar antes de Deus na sua vida é idolatria. Não é somente se prostrar diante de um ídolo ou de qualquer coisa assim. Você pode adorar mais do que a Deus qualquer coisa na face da terra a partir do momento em que você
começa a se distanciar da presença de Deus. Então vejam bem, assume-se a isto também, o escritor coloca aqui, vamos somar a isto também o quê? Uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito pelo povo hebreu. Quer dizer, um povo que não tem comunhão e um povo que não tem história, não tem testemunho, não tem base, não tem, quer dizer, veja, uma geração que não conhecia Deus. Eu me lembrei nesse momento, veja, o que acontece. Quando assume um faraó que não conheceu a José, o que acontece? Todos aqueles favores que tinham os hebreus que entraram no Egito, cerca de 70 pessoas vieram com Jacó, quando José traz a sua família para dentro do Egito com ele, veja bem, eles começam a padecer, porque eles se tornaram numerosos. Deus abençoou de maneira grandiosa, porém chegou um faraó que não conhecia José. Obviamente, todos aqueles favores, toda aquela regalia que os outros governantes tinham como uma dívida para com José, pelo livramento que ele havia dado naquele período de fome, agora já não existe mais. Vamos fazer isto, então, agora inverso. Vamos fazer o inverso. Uma geração que não conhece a Deus, que não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus e não conhecia seus feitos. Qual é a tendência? Existe algum tipo de lembrança que faça assim, como disse o salmista, ou os salmistas daquele salmo, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres? Vejam bem, eram pessoas que tinham base, pessoas que tinham recordações, que tinham experiências, que tinham uma convivência com Deus e tinha também o quê? Esta comunhão com Deus. Por quê? Porque a minha experiência com Deus, cada experiência, cada crescimento que eu tenho, cada passo adiante que eu dou, mais a minha intimidade, a minha comunhão com Deus aumenta. Mas a partir do momento em que eu não tenho essa questão, eu só tenho teoria e não tenho prática, eu não tenho convivência, eu não tenho experiências com Deus, a minha comunhão ela vai diminuindo. Por quê? Porque não tem aquilo que me atrai, não tem na minha memória algo que me chame a atenção para buscar esta comunhão com Deus. Então vejam bem, lá no Egito foi o inverso. Não conhecia José, vamos pesar a mão sobre o povo hebreu, vamos pôr eles como escravo e castigar ainda mais. Vejam bem, aqui o inverso é o povo se revoltando contra Deus. O povo se revolta por quê? Por que entra o secularismo, o hedonismo e a idolatria? Porque não tem comunhão e não tem conhecimento das obras de Deus. E são duas coisas que nós precisamos ter. Quanto mais nós conhecermos de Deus, mais a nossa comunhão com Deus aumenta. Quanto menos conhecermos de Deus, quanto menos experiência, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós vamos ver isso várias vezes, em vários versículos, em vários livros da Bíblia, que a falta de conhecimento distancia o povo, faz com que o povo pereça, faz com que o povo peque. Nós temos isso aqui. Veja, eles não tinham essa comunhão e não tinha também conhecimento de Deus. É um perigo quando nós não temos nem conhecimento e nem comunhão com Deus. Obviamente, tudo isto que nós falamos aqui, porque, olha, secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Por quê? Pervertem o culto. Nós passamos a servir a Deus de uma maneira errada. Veja, lá no Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele não podia trazer um fogo estranho, não podia vir com um culto estranho, com uma fórmula estranha, uma forma estranha, diferente daquilo que ele fazia. E nós vemos que nos dias de hoje, a perversão nos cultos, quer dizer, vamos dizer assim, tanto na liturgia, quanto na exposição da palavra, nós vemos o quê? Nós vemos essa questão da perversão. A perversão aqui não é a questão de você viver uma vida, não é imoralidade, mas quando nós pervertemos, nós, vamos dizer assim, nós rasuramos um documento, nós fraudamos, nós erramos, nós confundimos de livre e espontânea vontade ou não. Mas vejam bem, por que isso acontece? Aí o culto ele é pervertido, a forma de culto, a maneira de adorar a Deus. Por isso que Paulo diz que nós devemos apresentar o quê? O nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quer dizer, um culto com a razão, sabendo, mas a partir do momento em que essas coisas entram, esses tipos de problema vêm por nós não termos experiência, conhecimento com Deus e nem comunhão com Deus, o que acontece? O nosso culto vai ser um culto
extraviado, pervertido, errado, não vai estar em conformidade. E sem aquela palavra, pelo amor de Deus, é para Deus. Não tem, é para Deus. Ora, se é para Deus, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Vamos mais adiante? Então, vejam bem, o culto pervertido, por quê? Porque agora as práticas, tanto para Baal quanto para Astarote, o escritor cita na lição, agora estão sendo introduzidos na liturgia, vamos dizer assim, no culto a Yahvé, ao Senhor, a Deus. Veja, aquela fórmula, aquela liturgia que Deus havia passado, aquele sistema de culto que Deus havia passado para eles, agora não existem mais. Estão sendo inseridos elementos estranhos na liturgia, na forma de cultuar a Deus. E hoje não é diferente. Quanta coisa estranha, quanta coisa aparentemente nova, que não tem nada de novo. Veja bem, já faziam isso desde o início, a perversão, a modificação, tentar melhorar o culto, tentar melhorar a oferta para Deus, tentar melhorar. O homem sempre tentou melhorar, mas nunca é para Deus. É sempre para facilitar mais para ele mesmo. Então vejam bem, passou a ser praticado pela nação hebraica ou hebreia, em um degradante nível de imoralidade e idolatria. Então vejam bem, quando isso começa a acontecer, quando o povo começa a se desviar da presença de Deus. Agora eu quero falar naquela questão aqui de Provérbios 11, 14. Veja, o final diz assim: a falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. Veja bem, maduro aqui não quer dizer cães brancas de uma idade muito avançada, se bem que também a maturidade tem a ver com a idade. Porém, não é esta a relação que eu quero fazer. A questão de maturidade aqui é a questão daquele crente que tem experiências, é aquele crente maduro, é aquele crente que não pratica meninices, molecagens, brincadeiras, né? Mas parece um festival de anedotas do que uma mensagem propriamente dita. É uma brincadeira, passa a ser uma brincadeira. E temente a Deus é a questão daquela liderança que está aos pés do Senhor. Não toma decisão, não fala, não anda, se Deus não falar primeiro, se Deus não mandar primeiro, se Deus não estiver encabeçando aquilo que ele está fazendo. Essa é uma liderança que teme a Deus, é uma liderança que teme a Deus. Tudo que ela vai fazer, seja organizacional, seja eclesiástica, seja hierárquica, estará sempre debaixo do quê? Do escrutínio e da aprovação de Deus. O escrutínio e a aprovação de Deus é o que nós precisamos nos lembrar disso. Então, o que causou tudo isso aqui? A falsa começa lá na questão da anarquia, falta de liderança. Falta de liderança. Quando não havia liderança, ou a liderança não era madura o suficiente, espiritualmente madura, para conduzir o povo, e nem era temente a Deus, a anarquia sempre tomou conta, e nos dias de hoje não é diferente. Existe lá um tétere, existe lá um homem, uma mulher, ou o que quer que seja, porém a sua liderança não é espiritualmente madura e também não é temente a Deus. Não existe o temor, não é medo de Deus, é temor de Deus, é respeitar a Deus, os padrões de Deus, a fórmula, aquilo que Deus predeterminou fazermos na sua presença. Então existem mudanças, existem adendos, existem coisas que Deus não ordenou, Deus não ensinou, não estão nas Sagradas Escrituras, e nós simplesmente estamos introduzindo no culto, estamos introduzindo na liturgia, e isto não tem agradado a Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Da parte 3, obviamente, com toda essa problemática, vai vir o quê? A opressão. A opressão. A guarda está baixa, estamos aceitando tudo, qualquer coisa. Os muros, quer dizer, os limites, as doutrinas basilares da Bíblia que cercam o povo de Deus estão destruídas. Obviamente, o inimigo vai entrar e vai oprimir. Mas o que é mais interessante é que, quando da consagração do templo construído por Salomão, o que Deus diz? E se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. E desde agora, né, estão abertos os meus olhos e também atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.
7, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, 14 e 15. Capítulo 7, versículos 14 e 15. Então vejam bem, no momento da opressão, quando no pior de tudo, o que o povo fazia? Clamava. E Deus já havia, veja que desde dos juízes, o Senhor vem trazendo isso, o Senhor vem suportando esse tipo de coisa. Então, vejam, a apostasia, quer dizer, quando o abandono da fé se torna muito grande, o povo de Israel, não somente trazendo para os nossos dias, nós também nos tornamos presas fáceis do nosso inimigo, né? Que atacam e saqueiam as cidades e terras e mantinham o povo sob o domínio opressor por longos períodos. Isso também é a realidade, trazendo a aplicação pessoal para os nossos dias, também é a mesma coisa. Quando nós estamos distanciados da fé, quando a nossa fé ela é débil, é uma fé débil, a Bíblia chama assim, quando nós temos uma fé vacilante, cambaleante, como as ondas do mar, oscilantes, né, que vão e que voltam, no momento da provação, o que acontece? Nós simplesmente, da provação ou do ataque, nós simplesmente caímos. Caímos tanto diante das provas, quanto também diante dos nossos inimigos, ou do nosso inimigo primordial, né, primário, o inimigo primário das nossas almas, que é o diabo. E caímos também diante das provas, dos pratos, disso e daquilo, de uma infinidade de coisas. Então vejam bem, porém, veja, eu falei sobre o clamor, apesar dos repetidos ciclos de infidelidade, o escritor relata aqui, da nação, Deus sempre ouvia o gemido do povo em seus momentos de dor e de aflição. Então, o interessante também é isto aqui. Então, irmão Maurício, já que em todo momento difícil Deus vai me ouvir, eu vou continuar? Não. Nós precisamos nos manter como se manteve a família de Elimeleque. Vejam bem, o escritor chama de uma família piedosa. Continuaram sendo, apesar das dificuldades, dos problemas, das adversidades, nós vimos no começo, das circunstâncias, eles se mantiveram fiéis e confiantes em Deus. Nós também, da mesma maneira. Mas todo mundo faz, irmão Maurício. Você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, e a Bíblia também não é para todo mundo. A Bíblia é para os cristãos que querem servir ao Senhor piamente, como disse o apóstolo Paulo, para Timóteo, aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus. Essa é o propósito das Escrituras. Não é para todo mundo, é para quem quer, para quem precisa, para quem necessita. Então nós precisamos nos lembrar disto, tá bom? Então tomemos cuidado com a apostasia, vamos tomar cuidado com a anarquia, vamos tomar cuidado com a infidelidade, porque depois de tudo isso nós vemos aí o transtorno que é. E o Senhor precisa depois, lá, posteriormente, levantar alguém, fazer uma obra, um avivamento, um reavivamento para que os justos, para que o trigo, ele não pereça junto com o joio antes do tempo, né? Antes do tempo. Que o joio, que o ímpio, que o gentio, ele vai sofrer, ele vai. Mas tudo no seu tempo pré-determinado por Deus. Último subtópico de número 3, ou tópico de número 3, o propósito e mensagem. Então começa com o ponto de número 1, o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como eu disse no início. Mas o interessante que nós vemos aqui, em Gênesis 49, 10, deixa eu chegar aqui na página, Gênesis 49, 10, eu não sei se vai. Então está aqui. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão, e a ele, quer dizer, a ele quem? Ao legislador, que não vai faltar, até que venha Siló. Siló quer dizer pacífico, quer dizer príncipe, descanso, descansar. Siló, a torre de Siló, você vai ver, quer dizer descanso, pacífico, né? Que nos remete a quem? Ao príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, está escrito que um menino se nos deu, um filho nasceu e um menino se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e
príncipe da paz. Aqui, se há uma ideia de Cristo aqui, é que no Messias será encontrado o quê? O descanso. Será encontrado o descanso. Então, por isso, ele diz, até que venha Siló, até que venha o descanso, até que venha o refrigério. Né? Eu me lembro, eu gosto muito desse versículo em Atos dos Apóstolos, quando Pedro está pregando, até que venha o tempo de refrigério. Não está no contexto, mas eu gosto que eu lembrei disso aqui. Porque Siló quer dizer pacífico, até que venha Siló, quer dizer, até que venha quem? O príncipe da paz. Então, tudo isso aqui, né, o desencadeamento da vontade de Deus, da soberania de Deus, das mãos de Deus, do controle decisório de Deus, é para quê? Apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. Então, vejam bem, primeira coisa, o propósito é até que venha Siló. Até que venha Siló. E a ele, ponto e vírgula, e a ele se congregarão os povos. Se há uma menção de Cristo aqui, como nós vemos, não há o nome de Deus, mas há a menção do Senhor. Veja bem, nós vemos a mão de Deus aqui, até que venha Siló, quer dizer, até que venha o descanso. Descanso em quem? Se há uma ideia do Messias aqui, seria mais ou menos assim, que no Messias, até que venha o Messias, e será encontrado descanso. Então, é aqui que nós vemos o cetro de Judá, o primeiro propósito. Segundo, amor e redenção. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede da separação. Está aqui. Então vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança. Então vejam bem, o que nós precisamos é estar sempre olhando e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo. Então você vai ler aí Efésios do capítulo 2, o capítulo 2, do versículo 11 até o versículo de número 16, e você vai ver que aqui a representação, vamos dizer assim, uma prefiguração, um tipo do que? Da derrubada, da separação que Cristo derrubou no momento da sua morte e morte de cruz. O véu sendo rasgado, ele simboliza que já não há mais separação entre judeus e gentios, ou judeus e bárbaros, ou judeus e gregos. Havia várias definições para os não-judeus, né? Para os não-judeus. Então vejam bem, quando nós vemos aqui o casamento de Boaz e Ruth, nós vemos uma gentia, vamos dizer assim, uma moabita e um judeu. Quer dizer, agora a união das duas raças, vamos dizer, Deus derrubando a parede de separação. Quando une, e nós vemos aqui, a prenunciou a derrubada da parede da separação. Então, Boaz é o parente remidor, que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, né? Um tipo de Cristo. E nós temos, que é um tipo? O tipo, ele lembra, ele traz uma lição, vamos dizer assim, ele é a sombra, como diz o escritor aos Hebreus, do antítipo, que será o quê? Que será a representação fiel daquela lição. Apesar do tipo não ser totalmente, vamos dizer assim, a sua mensagem ou a sua comparação totalmente fiel, mas ele vai trazer uma mensagem ele vai trazer uma lembrança que ele é sombra das coisas futuras. Então, Boaz, como remidor de Ruth, ele representa Jesus. Vamos dizer, é um tipo de Cristo que representa o quê? O nosso remidor, hoje para a igreja. Então, o tipo é o símbolo e o antítipo é o quê? É o cumprimento daquilo que é a realização daquilo que havia sido predito. Vamos dizer assim, pré-figurado. Então, Cristo agora, ele é o nosso remidor. 3. Fidelidade e altruísmo. Havia um remanescente fiel que temia Deus e foi usado por ele para cumprir seu propósito. Jó 42,
2, né? Jó 42, 2. O que são os remanescentes? O que são os remanescentes? É aquele, vamos dizer assim, são as pessoas que permanecem depois do fim, vamos dizer assim, depois de uma peneirada. O que fica na peneira? Se bem que quando nós peneiramos, vamos usar uma aropemba lá, banando café. O que voa? O que vai embora? O que vai embora? Vai embora palha, vai embora galho seco, vai embora, o vento leva tudo que não presta. O que fica dentro da peneira de banar café, de abanar café, de banar café, sei lá, aropemba, o que fica lá? Fica só o café, ou o feijão, ou o que quer que seja. Quer dizer, o remanescente é isso, vai vir aqui, né? Veio aquela balançada, aquela peneirada, aquela saculejada, quando banou, o vento leva embora o que não presta e fica só. Então aqui havia um remanescente fiel para cumprir os propósitos de Deus. Então sempre vai acontecer, apesar dos piores ventos que passaram tanto no Antigo Testamento por Israel e que passarão ainda também pela igreja no Novo Testamento, sempre haverá um remanescente fiel, e é nisto que nós precisamos glorificar a Deus. É que Deus sempre vai deixar. Vamos nos lembrar do profeta Elias. Ele diz: só sobrou eu, Deus diz devagar, né? Vamos devagar, que ainda tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Veja, havia um remanescente fiel. 7.000 profetas que não haviam se dobrado diante dos profetas de Baal, ou de Astarote, Astarte, que era a deusa da rainha, vamos dizer assim. Baal era do rei e as outras eram da rainha. Ela traz tudo isso junto com ela, Jezabel traz tudo isso junto com ela para a casa de Acabe, para o meio do povo de Israel. Lá no começo da lição nós vamos ver que toda esta anarquia vem por causa disso também. O culto a Baal, o culto a Astarote. Então nós vemos aqui. Vamos nos lembrar também que Elias, ele reclama que só havia sobrado ele, mas Deus diz: não, tem 7.000 ainda que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Então, por mais forte que os ventos sejam, por mais problemas que nós tenhamos, por mais adversidades e perseguições, Deus sempre vai preservar o remanescente fiel. Para quê? Para dar continuidade à sua obra até que todo o seu plano, todo o seu projeto seja levado a bom termo e chegue àquilo que ele o produziu e o designou a fazer. Então Deus sempre terá. Vejam bem, o escritor diz que outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo que predominava o egoísmo. Veja bem, no meio de um povo ególatra, né, egoísta, egocêntrico, o altruísmo, aqui a questão, né, destas mulheres se sobrepõe, se sobressai a um povo ególatra, egoísta, um povo egocentrista. Estas pessoas terão sempre esse altruísmo, né? E o que nós poderíamos dizer aí dentro disto, né? Nos dias dos juízes, vamos completar já para terminar, nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo os seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoavam desta máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísmo. Vejam bem, altruísmo, não pensavam em si mesmas, porém o amor não é egoísta. Então, isto é altruísmo. É aquela pessoa cujos sentimentos não são voltados para si, né? Aquela dedicação desinteressada. O altruísta, ele tem o amor desinteressado, não esperando retorno, não querendo... Veja, é um desapego. Enquanto o egoísta, ele tem um apego excessivo aos seus próprios interesses, o altruísta é totalmente o inverso, o contrário. Ele não tem esse apego, pelo contrário, ele se desliga totalmente disso para que outrem, ou para que outros, eles tenham também a sua... ou principalmente tenham aqueles objetos, como eu já disse, o seu objeto de amor, o altruísta, ele vai fazer de tudo para que
tudo em redor do seu objeto, do seu alvo de amor, seja feito, aconteça para a felicidade deste objeto, deste alvo de amor. Tá bom? Concluindo, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Maravilha? Veja bem, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Nós vimos aí uma situação, várias situações desesperadoras, né? A apostasia, hedonismo, a infidelidade, porém, nós vamos ver que Deus trabalha para cumprir os seus desígnios e que ele permanecerá fiel, remanescente, que ele preserva, fiel também ao seu propósito. Tá bom? Estejamos nós contados deste remanescente fiel, apesar de vermos aí um tão grande número de pessoas e denominações entrando pelo caminho do desapego à palavra, às doutrinas, às sagradas letras, às sagradas escrituras, ao livro divinamente inspirado, mas aqueles que vivem para agradar a Deus continuarão fiéis, continuarão servindo a Deus em espírito e em verdade e se mantendo dentro da palavra do Senhor. Amém? Então está aí um panorâmico do livro de Ruth, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê também a fidelidade e também a confiança suficiente para permanecermos fiéis em tempo de tribulação. Amém? Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe.